Queridos irmãos, dando continuidade então ao nosso culto, preparando-nos para a exposição da palavra, abramos nossas Bíblias no livro do profeta Amós. Livro do profeta Amós, capítulo 7. Livro do profeta Amós, capítulo 7. Nós faremos a leitura de todo o capítulo e um pedaço do capítulo 8. 8 de 1 a 3. Esta é uma grande seção do livro, mas ela é única. Então, a exposição seguirá essa sessão inteira, vamos dizer assim. Amós, capítulo 7, de 1 até o capítulo 8, versículo 3. Eu lerei todo esse texto, os irmãos acompanhem a leitura, e depois nós faremos uma oração e partiremos para a exposição da palavra. Diz assim a palavra do nosso Deus. Isto me fez ver o Senhor Deus. Eis que ele formava gafanhotos ao surgir o rebento da erva serôdia, e era a erva serôdia depois de findas as ceifas do rei. Tendo eles comido de toda a erva da terra, disse eu: Senhor Deus, perdoa, rogo-te, como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno? Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Isto me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Este consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor. Então disse eu: Senhor Deus, cessa agora. Como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso. Também não acontecerá, diz o Senhor Deus. Mostrou-me também isto. Eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me disse: Que vês tu, Amós? Respondi: um prumo. Então me disse o Senhor: Eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos os santuários de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra, em cativeiro. Então Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, foge para a tua terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo de Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: Não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: Tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. O Senhor me fez ver isto. Eis que um cesto de frutos de verão. E perguntou: Que vês, Amós? E eu respondi: Um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse: Chegou o fim para o meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os cânticos do templo naquele dia serão uivos, diz o Senhor Deus. Multiplicar-se-ão os cadáveres, em todos os lugares serão lançados fora. Silêncio. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós temos a Tua palavra aberta em nossa frente e carecemos da iluminação do Teu Santo Espírito, para que, compreendendo-a, ó Pai, tendo consciência daquilo que o Senhor nos revela, também pela Tua graça e pela Tua misericórdia, pelo poder do Teu Espírito, a palavra sendo semeada em nosso coração, nós também a vivamos, nós também a proclamemos e sejamos então abençoados pelo Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Queridos irmãos, nós temos feito exposições sequenciais no livro de Amós. E nós então já estamos agora no capítulo 7. Até agora, a mensagem de Amós, de forma básica, é aquela de que o reino do norte, para onde ele profetiza, Amós vem do reino do sul, ele profetiza no reino do norte. O reino do norte será invadido pela Assíria e será destruído por causa dos seus próprios pecados.
Então Amós vem trazendo essa mensagem e vem dizendo ao povo, dizendo às classes mais altas, dizendo às pessoas mais comuns do povo, ou seja, ele não tem um local específico de proclamação, mas ele parece proclamar no centro do Reino do Norte, que é Betel, e aí desse centro do Reino do Norte, e Samaria, que é a sua capital, ele faz a sua proclamação para todas as pessoas. E a proclamação de Amós é que Deus está irado com o povo por causa dos seus pecados, e ele vai trazer a Assíria para destruir esse povo. Essa é a mensagem básica de Amós. E então, com certeza, enquanto Amós profetizava, o burburinho começava a ser ouvido na cidade. Imagina que se alguém começa a falar que Canela vai ser destruída, daqui a pouco a gente está sabendo. Você soube aí do cara que falou que Canela vai ser destruída? Fala. Imagina, Canela, uma cidade tão boa, gente tão boa, como é que vai ser destruída assim? Esse era o sentimento das pessoas que moravam no Reino do Norte naquela época. Eles desfrutavam de certo poder bélico, então o exército do Reino do Norte de Israel era muito poderoso, eles tinham também riquezas à disposição deles. Nós vimos pelo profeta que a maioria das riquezas eram constituídas de forma ilegal, então Deus condena isso no povo também. Mas de fato, meus irmãos, havia uma segurança no povo de que Deus não traria destruição para eles. Nós vimos isso na semana passada de forma mais específica. O povo andava com uma falsa segurança de que Deus estava os abençoando e de que não tinha nada de errado com eles. Mas Deus usa o profeta Amós para dizer para eles: vocês estão enganados. Vocês estão completamente enganados. Essas coisas que vocês acham que são vitórias que eu estou dando para vocês, não são. Elas não indicam que eu estou sendo favorável a vocês. E agora, nós vemos então Deus chamando o profeta Amós para entregar para ele revelação. Olha que coisa interessante, irmão. É importante que você entenda isso. O papel do profeta no Antigo Testamento era de mais proclamar a palavra do Senhor do que de receber revelação extraordinária. Interessante, né? Se você observar os profetas do Antigo Testamento, alguns recebem mais revelação extraordinária em sonhos, em êxtases dessa forma, mas a maioria deles trabalha com a revelação que já existia naquela época, que era a lei. Eles aplicavam a lei na vida do povo. Vocês se desviaram daqui, vocês estão fazendo o que Deus não ordenou que fizesse, e assim por diante. Amós agora então parece que vai receber essa revelação extraordinária da parte de Deus de maneira até parabólica, ou seja, de maneira até através de uma parábola ou através de uma visão. Então diz o texto: isto me fez ver o Senhor Deus, versículo 1 do capítulo 7. Eis que ele formava gafanhotos ao surgir do rebento da erva serôdia, e era a erva serôdia depois de findas as ceifas do rei. Aqui ele está retratando o melhor momento da colheita. A erva serôdia das finas coisas do rei seria aquele campo completamente lindo, pronto para a colheita, e que aquela chuva que rega essa erva serôdia, vamos dizer assim, a chuva serôdia, aquela chuva que rega e deixa ainda mais belo aquele campo, ainda mais bela aquela plantação, deixa aqui aquele gosto do agricultor de olhar para aquilo e falar: olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa linda, essa produção que aconteceu aqui. E aí Amós então recebe a visão de Deus de que ele vai enviar um enxame de gafanhotos para destruir tudo isso. Essa era uma das maldições pactuais. Nós temos visto então que o povo de Israel quebrou o pacto e Deus envia então maldições pactuais. Essa era uma das maldições, a pestilência dentro daquilo que nós chamamos das coisas que eles tinham para poder consumir. Então essa peste atingia Israel e servia como um sinal de Deus que as coisas não estavam bem. 2. Tendo eles comido de todos os gafanhotos, comido de toda a erva, disse eu: Senhor Deus, perdoa, rogo-te, como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno. Aí então nós vemos a interação do profeta com a visão. É quando você lê Apocalipse e percebe que João, quando recebe a revelação do Apocalipse, interage com as visões. Quando você lê o profeta Daniel, você percebe que quando Daniel recebe a revelação, ele até passa mal. Ele fala: eu fiquei mal uns 3 dias, porque a revelação que eu recebi me causou uma coisa terrível.
O profeta interage com a revelação de Deus, então ele diz assim: Senhor, não faças isso. Jacó é pequeno, ele não vai aguentar isso aqui. É muito, o Senhor já vai trazer castigo, isso aqui é muito para ele. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. É nesse contexto que nós vemos esses versículos do arrependimento de Deus, na interação que as pessoas têm com a revelação que vem da parte de Deus. Não é que Deus faria alguma coisa errada e não vai fazer mais, e não tem nada a ver com isso. É o plano de Deus se seguindo na história, e Deus usando então a interação dele com o profeta para trazer a sentença definitiva. E Deus faz isso durante toda a história, inclusive com o povo de Israel. Foi o texto que nós lemos em Jeremias 18. Ora, se eu disser que vai acontecer alguma coisa e vocês se arrependerem, essa coisa má não vai acontecer com vocês. Agora, se eu disser que eu vou fazer bem para vocês e vocês viverem no pecado, também não vai acontecer. Eu não vou trazer o bem para pessoas que fazem o que é mal. Então, essas interações históricas são comuns. E Amós recebe, então, várias revelações. A primeira dos gafanhotos, e depois de um fogo que consome o abismo, e também de um prumo no muro. Todas elas, meus queridos irmãos, mostram a inescapabilidade do que Deus está fazendo. Todas elas mostram que o castigo que Deus vai trazer para o seu povo é um castigo merecido, mas é um castigo tremendo. É um castigo incomparável. É um castigo que precisa ser considerado com o mais alto poder do coração. Lembra que nós falamos na semana passada que o povo recebia a mensagem e parecia que aquilo não estava fazendo sentido para eles? Que eles ainda estavam se apegando às circunstâncias da sua vida e aos bens materiais, por exemplo, para dizer que, olha, não vai ser tão assim. A coisa não vai ser tão feia assim. Até parece que eu vou passar por isso. E aqui então Amós recebe revelação da parte de Deus para dizer: vai passar. E seria muito pior se não houvesse intercessão por parte do profeta. Seria muito pior se não houvesse intercessão por parte do profeta. Olha que coisa interessante de ser observada. Amós, meus irmãos, não é nem profeta e muito menos sacerdote. Mas ele é chamado para realizar o ofício profético, e agora, realizando o ofício profético, ele é compelido a interceder pelo povo. Que coisa interessante. Mas Deus disse que a impiedade do povo realmente era algo que estava consumindo a sua ira, de forma que ele traria com certeza os assírios para fazer aquilo que ele disse que faria. Então o versículo 9 diz: mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos os santuários de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Por isso que nós lemos 1 Reis capítulo 12 na liturgia, porque em 1 Reis capítulo 12 nós temos o panorama disso aqui que está acontecendo. Jeroboão, quando dividiu o reino, lembra? O reino era único com Davi, com Salomão, só que daí os filhos de Salomão, o filho de Salomão, que é Roboão, dividiu o reino. E Jeroboão estava no Egito e voltou para assumir o reino do norte. 10 tribos seguiram Jeroboão, e as outras 2 ficaram com Roboão. Jeroboão e Roboão. Então Jeroboão fez o quê? 1 Reis 12 está lá no texto. Ele disse: eu não vou permitir que o povo do reino do norte vá adorar em Jerusalém, que estava no reino do sul. Eu não vou permitir que isso aconteça. Por quê? Porque se eles forem para lá, eles vão se virar contra mim. Eles vão ficar a favor de Roboão. E eu não quero isso. Então o que ele pegou? Ele pegou e constituiu sacerdotes no reino do norte, em Dan e em Betel. Ele constituiu o templo em Dan e em Betel e falou para o povo: povo, não precisa ir para Jerusalém para vocês adorarem, pode ficar aqui mesmo no reino do norte. Pode ir ou para Dan ou pode ir para Betel, que vocês vão estar adorando a Deus do mesmo jeito. Jeroboão perverteu o verdadeiro culto ao Senhor. E aí então agora nós vemos que a mensagem de que Deus vai punir Jeroboão por causa disso chegou até ele, ou pelo menos chegou até a corte, chegou até o palácio, vamos dizer assim. Então Amazias 10,
o sacerdote de Betel mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras. Olha que coisa interessante, né? Ele vem com a mensagem não dizendo assim: olha, Deus está dizendo que a gente está fazendo as coisas erradas. Não, ele vem com uma mensagem para Jeroboão: Amós tem conspirado contra ti. Como se Amós estivesse fazendo um motim, como se ele estivesse fazendo uma rebelião com o povo contra Jeroboão. E não era nada disso que estava acontecendo. Mas Amazias vai lá e manda essa mensagem para Jeroboão. Porque assim diz Amós 11: Jeroboão correrá a espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra, em cativeiro. Essa era a mensagem de Amós, então. Então Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do rei. Olha, esse Amazias, misericórdia. Pensa no homem. Amazias então vê a ameaça que Amós representava. E veja, irmãos, ele interpretava como uma ameaça política, mas ela era uma ameaça espiritual, vamos dizer assim. Não havia ameaça política alguma. Amós, como eu estou dizendo, não estava fazendo um conluio para poder derrubar Jeroboão do poder. Não, ele estava entregando a mensagem do Evangelho. E já aqui, irmãos, há uma aplicação muito importante. Esse é o papel da igreja no Novo Testamento. O papel da igreja, meus irmãos, é orientar a sociedade. O papel da igreja é não viver em conspiraçõezinhas para derrubar um e derrubar outro. Esse não é o papel da igreja. A igreja confia plenamente em Deus e faz a sua parte, que é denunciar aquelas coisas que são erradas, como Amós fez, e confiar que Deus fará a sua obra. Ela não vive de conspiraçõezinhas para derrubar quem quer que seja. Não é o papel da igreja fazer isso. Não era o papel de Amós ir lá e começar a influenciar reis, influenciar pessoas naquela época para derrubar Jeroboão no golpe. Não. Inclusive, hoje pela manhã, na escola dominical, nós estudamos um pouquinho a respeito das autoridades governamentais, como que nós nos relacionamos com elas. Nós vimos um pouquinho a respeito disso na aula de escola dominical hoje. Então perceba, meu querido irmão, quero que você compreenda que enquanto igreja constituída para proclamar o Evangelho, nós não nos preocupamos com essas coisas. Nós não lutamos para essas coisas. Nós somos a voz de Deus na sociedade, acompanhado do nosso testemunho, acompanhado da nossa vida. Nós somos a voz de Deus para a igreja e para a sociedade. É isso que nós devemos ser. Então, respondeu Amós e disse a Amazias, 14: Eu não sou profeta nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros, ou figos. Colhedor de figos e boieiro. É isso que ele é. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Quando Amazias fala isso para ele, na verdade, Amazias estava o ameaçando de querer... Veja, como a religiosidade do Reino do Norte já estava completamente corrupta, Amazias entendeu, ou Amazias supôs, que Amós estava lá para também ter uma boquinha no meio do Reino do Norte, para também fazer-se profeta no meio deles e receber alguma coisa em troca. Amazias pensou que era isso. Por isso que ele fala assim: vai comer o teu pão lá em Judá. Não pense que aqui você vai conseguir algum favor. Não pense que você... Porque veja, irmãos, olha como a palavra de Deus aplica. Tudo é puro àqueles que são puros. Como Amazias era um homem cheio de pecado e ele só enxergava as coisas através de conspirações, ele pensou que Amós também queria um pedaço da conspiração. Ele pensou que Amós estava lá para querer alguma coisa em troca. É isso que ele pensou. Por isso Amós responde: eu não sou profeta. Eu não sou do ofício profético. Eu não tenho o meu sustento tirado disso. Eu sou boieiro e colhedor de sicômoros. E nós já vimos no começo da exposição do livro que provavelmente Amós tinha uma boa condição financeira. Quando ele fala essas palavras, as referências que nós temos é de alguém, não só aquela pessoa que literalmente cuida dos bois, mas é a pessoa que tem condição de ter muitos bois. Essa é a ideia do texto. É alguém que tem gado,
Essa é a ideia que mostra de Amós. Então, Amós não precisava tornar-se profeta para ter sustento. Mas foi assim que Amazias interpretou. Por isso ele falou: você não fica aqui, vai para lá e aqui você não vai ter pouquinho nenhuma. Aqui você não vai ter nada. Aí Amós disse: mas eu não quero nada. Eu sou boieiro e colhedor de sicômoros. Eu não quero nada disso. No entanto, mas, 15, o Senhor me tirou de após o gado e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Aqui está o verdadeiro chamado profético. Alguém que não está fazendo por interesses pessoais, que não está fazendo para obter favor, para obter jeitinho, para obter nada. Ele faz porque recebeu um chamado de Deus. Vai e profetiza. Pensa, meus irmãos, Amós, teoricamente, estava muito bem lá cuidando dos bois dele. Estava muito tranquilo colhendo figos. Não precisava se envolver nessa seara, a não ser que o próprio Deus o tivesse chamado. E é isso que ele está dizendo. O caráter, então, daquelas pessoas que são chamadas para o ministério deve ser esse. O caráter de pessoas que não querem receber favor em troca de nada, que não querem algum destaque no meio do povo, que não querem usurpar aquilo que é de Deus. Não, eu recebi um chamado de Deus para pregar o Evangelho. Foi isso que eu fiz e eu obedeci. Eu poderia ter uma vida completamente diferente lá fora, vamos dizer assim, como muitos durante toda a história fizeram. Poderia se envolver em qualquer coisa dessa vida e tudo bem. Mas Deus chamou. E se Deus chama e a pessoa vai, ela vai para fazer o que Deus ordenou. E vai pregar a mensagem que Deus mandou. É isso que ela vai fazer. Ela não vai buscar favores, jeitinho, não vai buscar alianças que possam não comprometer a sua vida, não. Ela vai pregar a palavra que Deus concedeu. Ora, 16, pois ouve a palavra do Senhor, tu dizes, não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor, tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Aqui especificamente Amós profetiza a respeito da família de Amazias e do próprio Amazias, sacerdote Amazias. Ele está dizendo que durante o cerco que a Assíria faria, porque você sabe que naquela época os exércitos cercavam a cidade e iam minguando as coisas que faziam com que a cidade sobrevivesse. Então eles iam minguando, iam acabando com o estoque de água, com o estoque de alimentos, e a cidade começava então a padecer. Aí era muito mais fácil fazer uma invasão. Então, quando isso acontecia, muitas mulheres precisavam se prostituir para poder conseguir o sustento. Senão elas morriam de fome. Nesse caso, os filhos e as filhas de Amazias que estariam ali presentes morreriam à espada, porque quando o exército da Síria invadisse, eles não invadiam perguntando nada, irmãos. Eles invadiam passando a espada. Era isso que eles faziam. Então, Amós profetiza que isso aconteceria na vida de Amazias, mas porque a terra está imunda, porque os pecados ainda permanecem sobre os ombros de vocês. Eu tenho profetizado, eu tenho clamado a Deus em favor de vocês, mas o pecado ainda está sobre vocês. 8:1. O Senhor Deus me fez ver isso. Eis aqui um cesto de frutos de verão. E perguntou, o que vês, Amós? E eu respondi, um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse, chegou o fim para o meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os cânticos do templo naquele dia serão uivos, diz o Senhor Deus. Multiplicar-se-ão os cadáveres, em todos os lugares serão lançados fora. Silêncio. A colheita de verão indicava o fim, um ciclo que acabou, um ciclo fechado. Essa é a ideia. Então, quando Amós responde a um cesto de frutos de verão, ele já entende que Deus está dizendo,
o ciclo do reino de Israel está no fim. Está acabando. Porque os assírios virão e tudo que eu tenho profetizado acontecerá. Eles virão e eles destruirão. Naquele dia, os cânticos do templo serão ruídos, diz o Senhor Deus. Multiplicar-se-ão os cadáveres, em todos os lugares serão lançados fora. Silêncio. É uma cena fúnebre. É uma cena de devastação, de desolação. É isso que aconteceria com o reino do norte. E foi isso que aconteceu com o reino do norte. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Deus trouxe o que ele disse que traria. Os assírios invadiram em 723, 722 a.C. o reino do norte, com a sua capital Samaria, e destruíram tudo. Destruíram tudo. Botaram fogo, cadáveres para todos os lados, e quem sobrou levou cativo para a Síria. Foi isso que aconteceu. Meus queridos irmãos, como nós podemos ser abençoados por esse texto hoje? Primeira coisa que eu e você precisamos sempre nos lembrar, como nós vimos em Jeremias 18, é que as promessas de destruição do Antigo Testamento, sejam elas a respeito da Assíria, ou do Egito, ou da Babilônia, mas as ameaças de destruição que Deus traz ao seu povo por causa da desobediência, apontam para uma realidade maior do que elas mesmas. Elas apontam para uma realidade de que todo homem que é pecador tem contas a ser acertadas com Deus. Essa é a primeira coisa. Não só a nação de Israel que cometia pecados ali, mas eu e você hoje não podemos jamais nos colocar diante de Deus como justos, como pessoas que fazem alguma coisa boa diante de Deus. Porque pode ser que eu e você possamos pensar assim, não, mas eu fiz algumas coisas boas essa semana. Que bom, que bom. No entanto, isso não conta para justificar-te diante de Deus. Senhor, o Senhor não vai pesar na balança as coisas boas e as ruins que nós fazemos? Não, não vai. Não vai porque as coisas boas que nós fazemos não contam na balança de Deus. Porque nós estamos tão manchados pelo pecado que as coisas supostamente boas que fazemos não são suficientes. Elas não têm poder algum para nos livrar da condenação do pecado. Não há condição alguma de nós nos apresentarmos diante de Deus com qualquer coisa boa ou supostamente boa que tenhamos feito. Então, essas destruições apontavam para um dia em que Deus julgará todos os homens de todos os lugares. Julgará todas as pessoas que estarão em sua presença. É isso que aponta. Aponta para um julgamento justo que Deus fará. E Deus pesa na balança e nós somos achados faltosos. É assim que a palavra de Deus diz. Nós somos achados faltosos. Mas esse texto também revela coisas interessantes. Ele revela que é necessário que alguém interceda pelo filho. Ele revela que é necessário que para que esse castigo não chegue até nós, alguém precisa interceder por este povo. Assim como Amós intercedeu pelo povo, e Deus disse que não destruiria daquela forma, ou não aumentaria a condenação daquela maneira, da mesma forma, o Senhor Jesus Cristo é aquele que intercede por nós, para que a condenação de Deus não chegue até nós. Meu querido irmão, todas as vezes que você vir no Antigo Testamento homens clamando em favor do povo, você tem que ver Cristo. Quando você vê Daniel no capítulo 9 clamando a Deus para que perdoe os pecados de todo o povo, é Jesus. Quando você vê Moisés clamando para que Deus não execute sua ira em todo o povo, mas que o povo permaneça e seja perdoado, é Jesus. Porque todos eles apontam para esse único sumo sacerdote que nos representa diante dele e que nós havíamos necessidade. Alguém inculpável, alguém feito mais alto que os céus, alguém sem pecado, que está à destra de Deus, clamando para que nós não sejamos destruídos. Qual a diferença, meus
Iscariotes. Qual a diferença entre eles? Talvez você possa elencar várias coisas. Personalidade, assim, assado, desse jeito. A diferença essencial entre Judas Iscariotes e Pedro, o apóstolo, ambos, é que na noite que o Senhor Jesus foi traído, quando a crucificação começava a desbocar, Satanás quis peneirar a Pedro. Ele já havia peneirado Judas e ele quis peneirar a Pedro. Mas o Senhor disse o que para Pedro? Pedro, eu roguei por ti. Eu roguei por ti. Porque muito embora Pedro tivesse negado a Jesus, Pedro não foi apóstata. Ele não se desviou da fé. Ele se arrependeu e prosseguiu. Qual é a diferença, meus irmãos, de nós que nos arrependemos e prosseguimos com Deus, com aquelas pessoas que perecem sem Ele? Cristo Jesus. Cristo Jesus. Porque Ele intercede junto ao Pai, para que nós então não tenhamos o nosso pecado imputado a nós. Para que nós não tenhamos o nosso pecado nos condenando no dia em que Deus for acertar as contas com todos nós. E aqui você vê a diferença. A intercessão de Amós é pelo povo para que não seja destruído. A intercessão de Amazias por Jeroboão é interesseira. Consegue perceber essas diferenças? Amazias intercede por Jeroboão. Ele se coloca no lugar para. Essa é a ideia. Só que Amazias faz isso para continuar obtendo o quê? Favores. Para continuar fazendo o que era errado. Para continuar mantendo o status quo daquela sociedade que estava completamente corrompida. Não pensem, meus queridos irmãos, que eu e você somos diferentes de Amazias nesse sentido. Que pelo nosso coração nós fazemos tudo para não sermos condenados. Mas nós fazemos tudo do jeito errado. Nós queremos comprar uma coisa ali, queremos influenciar outra ali, queremos dar um jeitinho cá, queremos fazer tudo do nosso jeitinho, para que as coisas não cheguem, ou as condenações de Deus não cheguem até nós. É isso que Amazias está fazendo. Ele está querendo dar um jeitinho para que a condenação de Deus não chegue até ele. Então ele intercede por Jeroboão. Mas Amós nos intercede, nos ensina que a verdadeira intercessão pelo povo clama pela misericórdia de Deus. Senhor, nós somos pequenos, nós somos pecadores, o reconhecimento. Essa intercessão é aceita diante de Deus. Senhor, nós somos pequenos, nós somos poucos, nós somos pecadores. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. E Deus tem misericórdia, porque clamamos no nome de Cristo. Clamamos pela pessoa e pela obra de Cristo, aquele que nos representa diante do Pai eternamente. Qual tipo de intercessão eu e você fazemos diante de Deus, irmãos? Será que nós vivemos nos desculpando diante de Deus, sempre com jeitinhos, sempre por mal, para manter um status quo de pecado? E nós não fazemos a intercessão como Amós está nos apontando para Cristo, que é do reconhecimento do pecado, do reconhecimento da maldade, do reconhecimento da pequenez e do verdadeiro arrependimento. De confiar na graça e na misericórdia de Deus. De confiar que Ele mesmo vai perdoar o nosso pecado. Porque é só Ele que pode perdoar pecados. Então eu confio que Ele perdoa os meus pecados. E Ele faz isso em Cristo. Mas se você não confiar em Cristo e não olhar para Ele dessa forma, como um intercessor ao seu favor, tenha certeza absoluta que você viverá como Amazias, tentando arranjar meios de interceder por coisas erradas e práticas ruins que você tem, mas será condenado junto com Amazias. Porque quando o castigo de Deus vier, Ele só considera perdoados aqueles que estão em Cristo Jesus.
àqueles que reconheceram seu pecado, clamaram por misericórdia e se entregaram ao Senhor Jesus Cristo de todo o coração. Esses têm as suas culpas tiradas. Esses têm os seus pecados lavados. As suas imundícias são descartadas, para que vivam uma nova vida diante de Deus, até a eternidade. Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque ela nos direciona, ela nos ilumina e ela demonstra ao Senhor Deus que o único sacerdote que pode nos representar diante de ti é o teu Filho Jesus Cristo. E nós clamamos, ó Pai, porque nos enxergamos pequenos, pecadores, falhos. E precisamos, ó Pai, sermos perdoados por Ti, através do Teu Filho. Não permitas, ó Pai, que nós intercedamos em nosso favor para aquelas coisas que estão erradas, tentando nos justificar diante de Ti das coisas ruins que fazemos. Muito pelo contrário. Ajuda-nos, ó Pai, a reconhecer o nosso erro, a nos arrepender dos nossos pecados e a caminhar contigo, confiando no único e verdadeiro sumo sacerdote que possuímos, que é o Teu Filho Jesus Cristo. Perdoa o nosso pecado, ajuda-nos, livra-nos de todo o mal e nos concede a graça de sermos perdoados por Ti para prosseguir para a Tua glória. Essa é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Receba uma bênção. O soberano Pai que nos elegeu, e seu amado Filho que nos resgatou, e o Santo Espírito que nos regenerou, estejam conosco para a glória do seu nome, a expansão do seu reino e a edificação da sua igreja, hoje e sempre. Amém.